O som da porta de carvalho polido se abrindo estilhaçou o mundo de Lúcia em 1 milhão de pedaços irreparáveis. O que ela viu no coração do lar que havia construído com Guilherme, o homem que amava, foi uma traição tão profunda que lhe roubou a respiração. Seu marido, seu magnata protetor, estava enroscado com sua melhor amiga, Sandra, seus corpos um testemunho de um mundo secreto de engano. O choque foi um golpe físico, uma agonia branca e ardente que a atravessou, eclipsando a suave vida que crescia dentro dela. Seus joelhos fraquejaram, a maçã meio comida caiu de seus dedos sem força, enquanto a escuridão a consumia. Bem-vindos a uma história que fará você questionar em quem pode confiar. Você acha que o dinheiro pode comprar a felicidade ou apenas esconde os segredos mais sombrios? Deixe seu like e comente sua opinião. O desabrochar da traição. O sol da tarde projetava um brilho dourado sobre os jardins bem cuidados de sua mansão nos arredores de São Paulo, a luz filtrando-se pelos janelões do escritório de Lúcia. Ela passou a mão por sua incipiente barriga, um suave sorriso em seus lábios. Com 7 meses de gravidez, ela era um recipiente de vida, um testemunho ambulante do amor que compartilhava com Guilherme. Seu bebê, um menino que eles já haviam chamado de Léo, era um lembrete constante e pulsante da vida perfeita que haviam construído juntos. Guilherme, com seu sorriso carismático e uma fortuna que poderia rivalizar com o PIB de um pequeno país, era o arquiteto de sua jaula dourada. Ele a havia seduzido em um romance vertiginoso que parecia um conto de fadas moderno. Um encontro casual em um evento de gala beneficente em Copacabana, um turbilhão de encontros extravagantes e um pedido de casamento sob o Cristo Redentor a haviam levado a esta vida de luxo inimaginável. Ela havia deixado para trás sua vida modesta como curadora de arte, entrando em um mundo de jatos particulares, vestidos de grife e um calendário social tão exigente quanto deslumbrante. Mas Lúcia nunca havia sido uma pessoa superficial. Ela havia cimentado sua vida opulenta com um amor genuíno que acreditava ser correspondido. Ela havia criado um lar, não apenas uma casa, um santuário cheio de calor e risadas. Ela havia apoiado as ambições de Guilherme, celebrado seus sucessos e acalmado suas ansiedades. Ela era sua rocha, sua confidente, sua parceira em todos os sentidos da palavra. Sua melhor amiga, Sandra, havia sido sua âncora neste novo mundo. Elas eram inseparáveis desde a universidade, seu laço forjado em sessões de estudo noturnas e sonhos compartilhados. Sandra, com seu cabelo vermelho fogo e uma ambição que igualava a de Guilherme, era uma visitante frequente em seu lar, suas risadas ecoando nos salões. Ela era a irmã que Lúcia nunca teve, a única pessoa com quem podia ser completamente ela mesma, longe dos olhares indiscretos da alta sociedade paulistana. Esta viagem de negócios a Brasília, uma conferência de 3 dias para uma nova fundação de arte que estava lançando, era o tempo mais longo que havia ficado longe de Guilherme desde sua lua de mel. A fundação era seu projeto apaixonado, uma forma de forjar sua própria identidade, para além de ser a senhora de Guilherme Ribeiro. Guilherme a havia apoiado incrivelmente, sua relutância inicial cedendo a uma orgulhosa admiração por sua iniciativa. "Sinto sua falta", ele havia murmurado ao telefone na noite anterior, sua voz um sussurro íntimo que ainda lhe arrepiava a pele. "A casa parece vazia sem você." "Eu também sinto sua falta", ela havia sussurrado, seu coração anelando. "Mas isso é importante. Para mim, para nós." "Eu sei, meu amor, estou muito orgulhoso de você. Apenas volte para casa, rápido."
Suas palavras ressoavam agora em sua mente, uma doce melodia que a fazia sorrir. A conferência havia sido um sucesso retumbante, sua apresentação recebida com uma ovação de pé. Ela havia conseguido o financiamento de que precisava, seu sonho agora uma realidade tangível. Ela ligou para Guilherme para compartilhar a notícia. Seus parabéns entusiasmados, um bálsamo para sua alma cansada. Mas, à medida que o dia avançava, uma estranha inquietação a invadiu. O último dia da conferência era principalmente para eventos de networking, socializar com possíveis doadores e patrocinadores. Ela podia pular essa parte facilmente. A ideia de surpreender Guilherme, de estar de volta em seus braços um dia antes, era uma perspectiva tentadora. Ela imaginou a surpresa dele, a forma como seus olhos se iluminariam quando ela entrasse pela porta. Ela podia imaginá-los aninhados no sofá, a cabeça dela em seu peito, a mão dele em sua barriga, enquanto ela lhe contava cada detalhe de sua viagem. A decisão foi tomada em um instante. Ela ligou para a companhia aérea, seu coração palpitando de antecipação. Um assento na primeira classe no próximo voo para São Paulo estava disponível. Ela fez as malas em um turbilhão de emoção, suas mãos tremendo ligeiramente. Ela enviou uma mensagem rápida para Sandra, avisando que estava voltando para casa mais cedo. Adivinha só, estou voltando para casa um dia antes. Mal posso esperar para ver vocês dois. Claro, foi a resposta quase instantânea de Sandra. Isso é incrível, mas você tem certeza? Você não tem o jantar de gala hoje à noite? Vou pular. Só quero estar em casa, vejo você em breve. Ela não pensou muito na leve hesitação de Sandra. Provavelmente ela estava apenas surpresa. A mente de Lúcia já estava em Guilherme, no olhar de pura alegria em seu rosto quando ela entrasse por aquela porta. Ela estava voltando para casa e tudo estava perfeito. Ou assim ela pensava. O som que quebrou o mundo. O voo de Brasília para São Paulo foi um borrão de nuvens fofas e champanhe. A cabine de primeira classe, um casulo de luxo tranquilo. Mas Lúcia não notou os comissários de bordo atenciosos, nem a comida gourmet servida em porcelana fina. Seus pensamentos eram um turbilhão de feliz antecipação. Um caleidoscópio de memórias e sonhos futuros revivia em sua mente a última ligação de Guilherme. Sua voz, uma presença calorosa e tranquilizadora. Ela imaginou Léo, seu filho, crescendo em seu lindo lar, suas risadas ecoando nos mesmos salões que antes pareciam tão intimidantes. Ela sempre soubera que casar-se com a riqueza teria seus próprios desafios. O escrutínio constante, a pressão para manter uma certa imagem, as sutis dinâmicas de poder que governavam seu círculo social. Mas ela acreditara que o amor deles era forte o suficiente para suportar tudo. Guilherme sempre a fizera sentir-se a pessoa mais importante em seu mundo, sua igual em todos os sentidos. Ele a incentivara a seguir suas paixões, a ter uma vida própria fora de seu casamento. A Fundação de Arte era um testemunho disso, um símbolo de sua independência e de seu apoio inabalável. Quando o avião começou sua descida em São Paulo, o perfil familiar da cidade aparecendo à vista, uma onda de saudade a atingiu. Ela sentira falta da cidade, da energia, da sensação de estar no centro do universo. Mas, acima de tudo, ela sentira falta de Guilherme. Ela mal podia esperar para sentir seus braços fortes ao redor dela, para respirar seu cheiro familiar. Uma mistura reconfortante de perfume caro e algo que era unicamente dele. O carro que Guilherme havia providenciado a esperava na calçada. O motorista, um rosto familiar. Ele a cumprimentou com um sorriso caloroso, pegou sua bagagem e abriu a porta do elegante sedã preto.
A viagem para os arredores foi longa. O tráfego da cidade um contraste com a paz tranquila de seu enclave suburbano. Mas Lúcia não se importou. Deu-lhe mais tempo para saborear a antecipação, para deixar a emoção crescer. Ela encostou a cabeça no couro frio do assento, a mão repousando protetoramente em sua barriga. Léo estava quieto, embalado pelo suave movimento do carro. Ela se perguntou o que Guilherme estaria fazendo naquele momento, provavelmente em seu escritório, examinando relatórios do mercado de ações ou atendendo a chamadas de seus parceiros internacionais. Ele era um homem que nunca parava, sua mente sempre trabalhando, sempre arquitetando, mas ele sempre arranjava tempo para ela. Não importava o quão ocupado estivesse, ele largaria tudo se ela precisasse. E ela, quando o carro virou em sua estrada particular, uma longa e sinuosa entrada ladeada por carvalhos centenários, uma sensação de paz a invadiu. Este era seu lar, seu santuário, o lugar onde ela se sentia segura e amada. A casa, uma imponente mansão, apareceu à vista, suas colunas brancas brilhando ao pôr do sol. Era uma casa que uma vez a havia intimidado, um símbolo de um mundo do qual ela nunca havia imaginado fazer parte. Mas agora era simplesmente seu lar. O motorista parou na entrada principal. Os grandes portões de carvalho, uma visão acolhedora. Ele a ajudou com suas malas, seus movimentos eficientes e discretos. Ela lhe agradeceu, sua voz cheia de um calor genuíno. Ela estava em casa. Ela inseriu a chave na fechadura, seu coração batendo em seu peito. Ela estava prestes a surpreender o amor de sua vida. Ela empurrou a porta com um sorriso largo no rosto, pronta para gritar o nome dele. Mas as palavras morreram em sua garganta. A casa estava em silêncio. Silêncio demais. Havia uma quietude sinistra no ar, um silêncio pesado e inquietante. Um lampejo de apreensão. Uma pequena voz insistente no fundo de sua mente sussurrou que algo estava errado. Ela balançou a cabeça, descartando-o como paranoia induzida pela gravidez. Guilherme provavelmente estava em seu escritório com fones de ouvido, perdido em seu próprio mundo. Ela caminhou na ponta dos pés pelo hall de mármore, seus saltos fazendo um suave clique no chão polido. Ela se dirigiu para a grande escadaria, seus olhos examinando o ambiente familiar. Tudo estava em seu lugar. As flores frescas no vaso da mesa do console. A pintura abstrata que ela havia escolhido pendurada na parede. E ainda assim, a sensação de que algo não estava certo persistia. Quando chegou ao topo das escadas, ela ouviu um som que enviou um arrepio pela sua espinha. Um ranger baixo e rítmico vindo de seu quarto principal. Era um som que ela já tinha ouvido antes. Um som intimamente familiar. Mas foi o outro som, um gemido suave e feminino que fez seu sangue gelar. Era um som que não pertencia a ela. Foi um som que estilhaçou seu mundo em um instante. Era o som da traição. Como você reagiria se seu mundo desmoronasse dessa forma? Você buscaria vingança ou tentaria perdoar? Junte-se à conversa nos comentários. O quadro da traição. O tempo pareceu desacelerar, cada segundo se esticando em uma eternidade. O ranger rítmico do quarto principal, um som que antes fora um símbolo de sua intimidade, agora zombava dela. Um lembrete cruel da vida que ela pensou que tinha. O gemido feminino, um som de prazer que não era o dela. Ressoou no silêncio cavernoso da casa, uma adaga em seu coração. Sua respiração ficou presa em sua garganta, seus pulmões ardendo por um ar que não viria. Suas pernas pareciam chumbo, enraizadas no lugar no topo da grande escadaria. Sua mente disparou, uma caótica mistura de negação e incredulidade.
Não podia ser. Era impossível. Tinha que haver uma explicação lógica e racional para os sons que estavam destroçando seu mundo. Talvez fosse a televisão. Guilherme às vezes assistia a filmes na cama, mas o som era muito real, muito cru, muito humano. Talvez fosse um sonho, um pesadelo horrível e vívido provocado pelo estresse da viagem e pela fadiga da gravidez. Mas o mármore frio sob seus pés, o peso de seu filho ainda não nascido, o gosto azedo e acre do medo em sua boca. Tudo era muito real. Uma onda de náusea a atingiu, tão intensa que a deixou tonta. Ela agarrou o corrimão polido, seus nós dos dedos brancos. Ela tinha que ver, tinha que saber, mesmo que a destruísse. Com uma força que não sabia que possuía, ela forçou suas pernas a se moverem. Cada passo, um esforço monumental. Ela caminhou pelo longo corredor acarpetado, o tapete macio amortecendo o som de seus passos. A porta de seu quarto principal estava ligeiramente entreaberta, uma fresta de luz dourada escoando para o corredor escuro. À medida que se aproximava, os sons se tornaram mais altos, mais distintos. O ranger da cama, os suaves gemidos ofegantes, os grunhidos baixos e guturais de um homem perdido na paixão. Era a voz de Guilherme. Não havia dúvida, mas a voz da mulher. Era familiar, estranhamente familiar. Um pavor frio, mais frio do que qualquer coisa que ela já conhecera, se infiltrou em seus ossos. Seu coração batia contra suas costelas, uma batida frenética e desesperada. Ela chegou à porta, sua mão tremendo tão violentamente que mal conseguia agarrar a maçaneta. Ela respirou fundo e trêmula, uma oração silenciosa em seus lábios, uma oração para estar errada, uma oração para que tudo isso fosse um terrível mal-entendido. Ela empurrou a porta. A cena que a recebeu foi um quadro de traição, um pesadelo vivo e respirável que ficaria gravado em sua memória pelo resto de sua vida. O quarto estava banhado no suave e quente brilho dos abajures, a luz iluminando as duas figuras em sua cama. Sua cama, a cama onde eles haviam feito amor, onde haviam sonhado com seu futuro, onde haviam concebido seu filho. Guilherme, seu marido, o homem que ela amava com cada fibra de seu ser, estava sobre uma mulher, seu corpo movendo-se com uma urgência desesperada e animal. A cabeça da mulher estava jogada para trás, seu cabelo vermelho fogo, um contraste marcante com o branco de seus travesseiros. Seus olhos estavam fechados, seus lábios entreabertos em um arquejo silencioso de prazer. Era Sandra, sua melhor amiga, sua irmã, a única pessoa no mundo em quem ela havia confiado implicitamente. O ar foi sugado dos pulmões de Lúcia, um grito silencioso preso em sua garganta. O mundo se inclinou em seu eixo, o quarto girando ao seu redor, os sons do amor deles, a visão de seus corpos entrelaçados, o cheiro de sua traição. Foi um ataque aos seus sentidos, uma violação de tudo o que ela considerava sagrado. Sua visão ficou embaçada, as bordas do quarto ficaram pretas. A maçã meio comida, que ela estivera segurando, um símbolo da vida simples e feliz, para a qual estava tão ansiosa para retornar, escorregou de seus dedos sem força, caindo suavemente sobre o luxuoso carpete. A cabeça de Guilherme se ergueu, seus olhos arregalados com uma mistura de choque e culpa. Ele a viu então, parada na porta, seu rosto uma máscara de devastação total. Ele se afastou de Sandra, seus movimentos desajeitados e em pânico. Lúcia! Ofegou sua voz, um sussurro sufocado, mas ela não o ouviu. O mundo era uma cacofonia de ruído branco, o único som, a batida frenética e desesperada de seu próprio coração.
Uma dor aguda e lancinante a atravessou o abdômen, uma dor tão intensa que a fez gritar. Ela agarrou sua barriga, um instinto primitivo e protetor. Seus joelhos dobraram, a força drenando de seu corpo. O quarto, a traição, a dor. Era demais. Enquanto desabava no chão, a última coisa que viu foi o olhar de puro terror no rosto de Guilherme. E então, o mundo ficou preto. As consequências e a batalha no hospital. O silêncio que desceu sobre o quarto foi mais condenatório do que qualquer grito. Era um cobertor pesado e sufocante, espesso com o fedor da traição e o gosto acre do medo. Guilherme, congelado em um estado de paralisia de pânico, olhou para a forma encolhida de Lúcia no chão, sua mente um turbilhão caótico de descrença e auto-recriminação. Isso não estava acontecendo, isso não podia estar acontecendo. Sandra, seu rosto uma máscara de choque e vergonha, apressou-se a se cobrir com os lençóis de seda, seus movimentos desajeitados e frenéticos. A paixão de momentos atrás havia evaporado, substituída por uma fria e nua realidade. O impensável havia acontecido. Eles haviam sido pegos. "Meu Deus!" sussurrou ela, sua voz tremendo. Ela está bem?" As palavras dela pareciam tirar Guilherme de seu torpor. Ele correu para o lado de Lúcia, seu coração martelando em seu peito. Ele se ajoelhou ao lado dela, suas mãos pairando sobre ela, sem saber o que fazer. O rosto dela estava pálido, seus lábios azulados. Sua mão ainda estava agarrando sua barriga, um testemunho silencioso da preciosa vida que ela carregava. "Lúcia", ele disse, sua voz embargada. "Lúcia, você consegue me ouvir?" Não houve resposta. Os olhos dela estavam fechados, sua respiração superficial. Uma onda de terror puro e não adulterado o invadiu. Ele tinha feito isso? Seu egoísmo, sua fraqueza, sua traição haviam levado a isso. "Ligue para o 192, ele gritou para Sandra, sua voz rouca de pânico. Sandra, tateando em busca de seu telefone na mesa de cabeceira, suas mãos tremendo tanto que mal conseguia discar os números, fez a chamada. Sua voz era um sussurro histérico e agudo, enquanto ela explicava a situação para a atendente. Guilherme, enquanto isso, tentou acomodar Lúcia, sua mente acelerada. Ele tinha que pensar. Ele tinha que controlar a situação. Ele era Guilherme Ribeiro. Ele controlava tudo. Mas enquanto olhava para sua esposa, sua linda esposa grávida, caída inconsciente no chão, ele soube que esta era uma coisa que ele não podia controlar. O lamento das sirenes ao longe era um som que assombraria seus sonhos por anos. Era o som de sua vida perfeita desmoronando, o som de seu mundo colapsando ao seu redor. Os paramédicos chegaram em um turbilhão de caos controlado. Sua calma, profissionalismo, um contraste gritante com a agitação emocional do quarto. Eles trabalharam de forma rápida e eficiente, suas vozes um murmúrio baixo e constante enquanto avaliavam a condição de Lúcia. Guilherme observou, impotente e entorpecido, enquanto eles a conectavam a um soro, a prendiam a uma maca e a levavam para fora do quarto. Ele a seguiu pela grande escadaria, seus pés descalços frios no chão de mármore. Ele viu Sandra, envolta em um roupão de seda, seu rosto sulcado de lágrimas, observando do alto das escadas. Ele não conseguia olhar para ela. Ele não podia suportar ver o reflexo de sua própria fraqueza nos olhos dela. Ele viajou na ambulância com Lúcia, sua mão agarrando a dela, sua pele fria e úmida. Ele sussurrou o nome dela repetidamente, um mantra desesperado e quebrado. Ele orou a um Deus em que não tinha certeza de acreditar, prometendo fazer qualquer coisa, desistir de tudo, se ela apenas ficasse bem. O hospital era um borrão de luzes brilhantes e vozes sussurradas. Ele foi relegado à sala de espera,
um espaço estéril e impessoal que parecia uma prisão. Ele andava de um lado para o outro, sua mente um tormento implacável de E se eu tivesse... Se ele não tivesse cedido à tentação, se ele tivesse sido mais forte, se ele tivesse sido o homem que Lúcia merecia. Sandra chegou pouco depois, seu rosto pálido e abatido. Ela havia vestido jeans e um suéter, mas ainda parecia uma mulher que acabara de ser pega em flagrante de traição. Ela se sentou ao lado dele, o silêncio entre eles espesso, com acusações não ditas e culpa compartilhada. Como ela está? Eu não sei, ele disse, sua voz baixa e sem emoção. Eles não me dizem nada. Eles ficaram sentados em silêncio pelo que pareceu uma eternidade. O único som, o tic-tac do relógio na parede. Cada tique era um martelar nos nervos já em frangalhos de Guilherme. Ele pensou em Lúcia, na forma como o rosto dela se iluminava quando falava de seu filho. Ele pensou na confiança que ela havia depositado nele, uma confiança que ele havia traído tão descuidada e cruelmente. Um médico finalmente saiu da sala de emergência, seu rosto grave. O coração de Guilherme falhou uma batida. — Senhor Ribeiro! Disse o médico, sua voz suave, mas firme. — Sim, disse Guilherme, sua voz rouca. — Minha esposa está bem? — Sua esposa está estável por enquanto, disse o médico, suas palavras oferecendo uma pequena esperança. Mas ela sofreu um descolamento de placenta grave, provavelmente causado por estresse extremo. Estamos fazendo tudo o que podemos para estancar o sangramento e prevenir um parto prematuro, mas é uma situação muito delicada. As palavras do médico foram um soco no estômago. Descolamento de placenta, parto prematuro. O jargão médico era uma língua estrangeira, mas o significado era terrivelmente claro. Suas ações não apenas haviam partido o coração de sua esposa, mas haviam colocado em perigo a vida de seu filho ainda não nascido. — Posso vê-la? Perguntou ele, sua voz suplicante. — Ela está sendo transferida para um quarto particular na ala de maternidade, disse o médico. — Você pode vê-la lá. Mas, senhor Ribeiro, tenho que ser honesto com você. As próximas 24 horas são críticas para ambos. As palavras do médico pairaram no ar, uma profecia arrepiante do longo e incerto caminho à frente. Guilherme soube naquele momento que sua vida nunca mais seria a mesma. A jaula dourada que ele havia construído com tanto cuidado havia se estilhaçado, e ele estava parado em meio às ruínas. Um rei com uma coroa manchada e um reino de sua própria criação em cinzas. O despertar da guerreira. O quarto privado na ala de maternidade era de um branco estéril e austero, um contraste marcante com as cores quentes e vibrantes de seu lar. O único som era o bip constante e rítmico das máquinas que monitoravam os sinais vitais de Lúcia, um lembrete constante e inquietante do frágil fio que a ligava a ela e ao seu filho, ainda não nascido à vida. Lúcia entrava e saía da consciência, seu mundo um borrão de dor e confusão. A dor física em seu abdômen era uma dor surda e latejante, uma batida constante que espelhava a dor mais profunda e visceral em seu coração. Mas foi a dor emocional, a agonia crua e lancinante da traição que ameaçou consumi-la. A imagem de Guilherme e Sandra, seus corpos entrelaçados em sua cama, estava gravada em sua mente, um loop implacável e torturante que se repetia incessantemente. Toda vez o choque era tão fresco, tão visceral quanto o primeiro. O homem que ela amava, o homem com quem ela havia construído uma vida, o pai de seu filho, havia destroçado seu mundo da maneira mais brutal imaginável. E sua melhor amiga, a mulher em quem ela havia confiado como uma irmã, havia sido sua cúmplice.
Ela estava vagamente consciente da presença de Guilherme no quarto, uma figura escura e iminente na periferia de sua visão. Ele se sentava na cadeira ao lado de sua cama, a cabeça entre as mãos, uma imagem de desespero. Ele murmurava o nome dela, sua voz espessa, com um remorso que parecia tanto vazio quanto insultante. Ele tentava pegar a mão dela, o toque dele enviando um choque de repulsa. Lúcia, por favor. Ele sussurrava, sua voz uma súplica quebrada. Por favor, apenas me escute. Não é o que parece. As palavras dele eram uma piada cruel, uma tentativa desesperada e patética de reescrever uma realidade que era tão inegável quanto a dor que destroçava seu corpo. Ela virava a cabeça, seu silêncio uma condenação mais poderosa do que qualquer palavra que ela pudesse pronunciar. Os médicos e enfermeiras eram uma presença constante e tranquilizadora, sua calma profissional uma pequena ilha de estabilidade no turbulento mar de suas emoções. Eles falavam com ela em tons suaves e calmantes, explicando os procedimentos médicos em termos simples e fáceis de entender. Eles estavam monitorando o batimento cardíaco do bebê, dando-lhe medicamentos para interromper as contrações, fazendo tudo o que podiam para manter Léo seguro. O pensamento de seu filho, seu inocente filho ainda não nascido, era a única coisa que a impedia de sucumbir completamente à escuridão. Era uma pequena vida que se agitava dentro dela, um farol de esperança nos escombros de sua vida. Ela tinha que ser forte por ele. Ela tinha que lutar por ele. Enquanto isso, Guilherme vivia em seu próprio inferno pessoal. O hospital havia se tornado sua prisão. A sala de espera, sua cela. Ele era um homem acostumado a estar no controle, a dobrar o mundo à sua vontade. Mas naquele ambiente estéril e asséptico, ele estava impotente. Ele estava à mercê dos médicos, das enfermeiras, das máquinas que detinham o destino de sua esposa e filho. Ele havia tentado explicar, pedir desculpas, implorar por perdão. Mas o silêncio de Lúcia era um muro que ele não conseguia penetrar. A dor dela era algo palpável, uma presença tangível no quarto que o sufocava. Ele via a repulsa nos olhos dela quando tentava tocá-la, a forma como ela se encolhia ao som de sua voz. Ele era um monstro para ela, um estranho que havia destruído tudo o que ela amava. Ele também havia cometido o erro de tentar gerenciar a situação, seus velhos instintos entrando em ação. Ele havia ligado para seu advogado, sua equipe de relações públicas, sua equipe de segurança. Ele tinha que conter as consequências, proteger sua reputação, seu império. Foi um movimento nascido do desespero, uma tentativa equivocada de recuperar alguma aparência de controle em um mundo que havia fugido completamente dele. Mas foi o movimento errado. Foi um movimento que revelou suas verdadeiras prioridades, seu egoísmo arraigado. Foi um movimento que só serviria para alargar o já cavernoso abismo entre ele e Lúcia. Uma tarde, enquanto Lúcia estava à deriva em um estado de semiconsciência, ela ouviu uma conversa sussurrada entre duas enfermeiras bem do lado de fora de sua porta. "Você pode acreditar nisso?" sussurrou uma delas. "Ele tem advogados aqui e uma equipe de relações públicas. Eles estão tentando manipular a história para que pareça que ela é a instável." "Isso é nojento", disse a outra enfermeira, sua voz cheia de uma justa indignação. "A pobre mulher está aqui lutando por sua vida e a de seu filho. E ele está preocupado com sua imagem pública." As palavras da enfermeira foram um balde de água fria, tirando Lúcia de seu torpor. A névoa da dor e da confusão começou a se dissipar, substituída por uma clareza fria e dura. Guilherme não era apenas um adúltero. Ele era um manipulador, um covarde,
um homem que a sacrificaria a ela e a seu filho no altar de seu próprio ego. Um lampejo de algo que ela não sentia desde que havia entrado naquela cena horrível acendeu-se dentro dela. Era uma chama pequena e frágil, mas estava lá. Era raiva, uma raiva pura e justa que queimou os últimos vestígios de seu amor por ele. Ela soube então que não podia nem seria uma vítima nesta história. Ela não permitiria que ele a destruísse. Ela não permitiria que ele a definisse. Ela lutaria por si mesma, por seu filho e pelo futuro que ela construiria sobre as cinzas de seu passado despedaçado. O acerto de contas estava apenas começando. A declaração de guerra. O quarto do hospital, antes um santuário de cura tranquila, transformou-se em um centro de comando estratégico. Guilherme, impulsionado por uma necessidade desesperada de controlar a narrativa, havia liberado seu exército de profissionais. Seu advogado, um homem de terno elegante com um sorriso predatório chamado Dr. Arthur Medeiros, tornou-se um visitante frequente. Sua cara maleta de couro, um símbolo do poder e da influência que Guilherme exercia. Sua equipe de relações públicas, um grupo de especialistas, trabalhava incansavelmente para elaborar uma história que protegeria a marca Ribeiro. Eles tentaram isolar Lúcia, controlar o fluxo de informações. Eles interceptaram suas chamadas, revistaram seus visitantes e monitoraram cada movimento dela. Eles eram educados, profissionais e absolutamente impiedosos. Eles eram os guardiões de sua jaula dourada e estavam determinados a mantê-la trancada, mas subestimaram Lúcia. Eles haviam confundido sua tristeza silenciosa com fraqueza, seu silêncio com submissão. Eles não haviam visto o fogo que havia se acendido dentro dela, a determinação férrea que endurecia seu coração. Ela os observava de sua cama de hospital, seus olhos frios e observadores. Ela ouvia suas conversas sussurradas, suas mentiras cuidadosamente elaboradas, suas descaradas tentativas de manipulá-la. Ela os via pelo que eram, marionetes em uma corda, cada movimento ditado pelo homem que pagava seus honorários exorbitantes. Enquanto isso, Guilherme era um homem possuído. Ele era um turbilhão de energia frenética, seus dias um borrão de telefonemas, reuniões e controle de danos. Ele estava travando uma guerra em múltiplas frentes, tentando salvar sua reputação, seus negócios e seu casamento. Mas ele estava perdendo em todas as frentes. A história havia vazado para a imprensa, um fofoca-salas que rapidamente havia explodido em um escândalo em grande escala. As manchetes eram brutais, a especulação desenfreada. Esposa grávida de magnata milionário desmaia em meio a escândalo de traição. A traição dos Ribeiro, uma história de luxúria, mentiras e luxo. O conselho de sua empresa estava em polvorosa. Os acionistas entraram em pânico. O império cuidadosamente construído que ele havia erguido estava à beira do colapso. E então havia Sandra. Ela havia desaparecido, se escondido. Seu telefone desligado, seu apartamento vazio. Ela havia enviado a ele uma única e enigmática mensagem de texto. Me desculpe por tudo. E então, silêncio. Ele não sabia se deveria se sentir aliviado ou preocupado. Ele a havia usado e agora a havia descartado, outra vítima de sua própria criação. Mas sua maior batalha era com Lúcia. Ele vinha ao quarto dela, seu rosto uma máscara de contrição, sua voz cheia de um tom desesperado e suplicante. Ele trazia flores, presentes caros, qualquer coisa para tentar reconquistar seu afeto. Lúcia, por favor, ele dizia, sua voz quebrada. Podemos superar isso. Eu sei que cometi um erro terrível e imperdoável. Mas eu te amo.
eu te amo mais do que tudo. As palavras dele eram como cinzas na boca dela. Amor? Ele não sabia o significado da palavra. Amor não era traição. Amor não era engano. Amor não era colocar seus próprios desejos egoístas acima do bem-estar de sua esposa e filho ainda não nascido. Eu quero que você vá embora, ela disse, sua voz um sussurro baixo e constante, que era mais poderoso do que qualquer grito. Guilherme, por favor, vá embora. Ele finalmente se retirava, seus ombros caídos em derrota, seu rosto uma imagem de desespero. Mas ele voltaria. Ele sempre voltaria. Ele era um homem que não estava acostumado a perder e não ia desistir da única coisa que não podia comprar, o perdão de sua esposa. Uma tarde, Arthur Medeiros, o advogado, veio ao quarto dela sozinho. Ele segurava uma pilha de papéis, sua expressão uma mistura de pena e desapego profissional. Senhora Ribeiro, ele disse, sua voz suave e persuasiva. Guilherme me pediu para falar com você. Ele está muito preocupado com você e com o bebê. Ele está? Ela disse, sua voz pingando sarcasmo. Ele está, disse Medeiros, ignorando o tom dela. Ele está preparado para fazer o que for preciso para consertar isso. Ele criou um fundo fiduciário para o bebê, muito generoso, e está preparado para oferecer-lhe um acordo muito substancial, caso você decida se separar. Ele deslizou os papéis sobre a mesa de cabeceira. Era um acordo pré-nupcial, um documento que ela havia assinado sem pensar 2 vezes todos aqueles anos. Ela estava tão apaixonada, tão certa de seu futuro, que a ideia de seu casamento terminar havia sido inconcebível. O pré-nupcial é inquebrável, é claro, continuou Medeiros, sua voz um murmúrio baixo e ameaçador. Mas Guilherme está preparado para ser generoso, muito mais generoso do que é legalmente obrigado a ser. Tudo o que ele pede é sua discrição, uma separação tranquila e amigável, sem um divórcio público e bagunçado, sem lavar roupa suja. Era uma ameaça embrulhada na aparência de uma oferta generosa. Ele estava tentando comprar seu silêncio, de colocar um preço em sua dor. A audácia, a pura e não adulterada arrogância, tirou-lhe o fôlego. Ela olhou para os papéis, a tinta preta que soletrava os termos de sua rendição. E então ela olhou para Medeiros, para seu rosto autoconfiante. E ela riu, uma risada fria e amarga que não tinha humor. O senhor pode dizer ao meu marido, disse sua voz ressoando com uma força recém-descoberta, que ele pode pegar a oferta generosa dele e o pré-nupcial inquebrável e enfiar onde o sol não bate. Isso ainda não acabou, nem de longe. O sorriso de Medeiros vacilou, um lampejo de surpresa em seus olhos frios e calculistas. Ele a havia subestimado. Todos eles haviam. A jaula dourada havia se tornado um campo de batalha, e Lúcia Ribeiro havia acabado de começar a lutar. A estratégia e a nova aliada. Os dias no hospital se misturaram, um ciclo monótono de máquinas que bipavam, comida insípida e a presença constante e sufocante dos homens contratados de Guilherme. Lúcia se sentia como uma prisioneira em sua própria vida. Cada movimento monitorado, cada palavra examinada. A jaula dourada havia se tornado uma fortaleza de alta tecnologia e ela estava presa lá dentro, mas algo estava mudando dentro dela. O choque inicial e a devastação estavam lentamente dando lugar a uma raiva silenciosa e latente. A dor ainda estava lá, uma dor surda e latejante em seu peito, mas não a consumia mais, estava sendo substituída por uma determinação férrea, uma determinação de não permitir que essa traição a definisse. O ponto de inflexão
veio na forma de uma enfermeira noturna chamada Maria, não confundir com a futura governanta. Ela era uma mulher mais velha, com olhos gentis e compassivos, e uma atitude sem rodeios. Ela tinha visto de tudo em seus anos na ala de maternidade: as alegrias, as tristezas, as realidades sujas e complicadas da vida. Uma noite, enquanto Maria verificava os sinais vitais de Lúcia, ela notou as lágrimas não derramadas brilhando em seus olhos. "Tudo bem chorar, sabe?", disse sua voz, um bálsamo suave e calmante. "Você passou por um trauma, um grande." Lúcia, que estava controlando suas emoções há dias, finalmente desmoronou. As lágrimas vieram, um fluxo silencioso e constante que traçou um caminho por suas bochechas pálidas. Maria sentou-se com ela, segurando sua mão, sua presença uma âncora calma e reconfortante na tempestade da dor de Lúcia. "Ele não é um homem mau", sussurrou Lúcia, as palavras com gosto de mentira em sua língua. Era um sentimento ao qual ela havia se agarrado no início, uma tentativa desesperada de dar sentido ao que não tinha. Maria apenas a olhou, sua expressão de compreensão suave. "Querida", disse sua voz suave, mas firme, "um homem bom não faz o que ele fez a você, nem a nenhuma mulher, mas especialmente não a esposa grávida." "Minha avó", continuou Maria, sua voz assumindo uma qualidade distante, "costumava dizer que uma mulher é como um saquinho de chá. Você nunca sabe o quão forte é até colocá-la em água quente." A sabedoria simples e caseira da avó de Maria ressoou em Lúcia, de uma forma que os conselhos elegantes e sofisticados dos advogados de Guilherme nunca poderiam. Ela estivera em água quente, a mais quente imaginável, e não havia se quebrado, havia se dobrado, havia rachado, mas não havia se estilhaçado. Um lampejo de força, uma pequena e resistente chama, acendeu-se dentro dela. Ela pensou em sua própria avó, uma mulher que havia criado 5 filhos sozinha depois que seu marido morreu. Uma mulher que havia enfrentado a adversidade com uma dignidade tranquila e uma força inabalável. Ela tinha essa mesma força dentro dela. Ela só tinha que encontrá-la. No dia seguinte, quando Guilherme veio para sua visita diária, seu rosto uma máscara de contrição praticada, ela estava pronta para ele. "Eu tenho pensado", disse ela, sua voz clara e firme. "Sim", ele disse, seus olhos se iluminando com um patético lampejo de esperança. "Eu quero o divórcio." As palavras ficaram suspensas no ar entre eles, um corte final e irrevogável dos laços que uma vez os haviam unido. O rosto de Guilherme caiu, a esperança em seus olhos se extinguiu, substituída por um olhar de descrença atônita. "Lúcia, não", ele disse, sua voz um sussurro desesperado. "Podemos superar isso, podemos ir à terapia." "Não podemos", disse ela, sua voz firme e inabalável. "Não há mais nós. Você o destruiu, você e Sandra." A menção do nome de Sandra foi um golpe deliberado e calculado, e acertou com um satisfatório baque surdo. Guilherme estremeceu, um lampejo de culpa e vergonha em seus olhos. "E eu quero que você saiba", continuou ela, sua voz ganhando força a cada palavra, "que eu não serei silenciada, não serei comprada e não irei pacificamente para a noite. Vou lutar contra você, pelo meu filho, pelo meu futuro e pela minha autoestima." Guilherme a encarou com a boca aberta, seu mundo cuidadosamente construído, desmoronando ao seu redor. A mulher que estava diante dele não era a mesma mulher com quem ele se casou. A Lúcia suave, gentil e complacente se fora, substituída por uma mulher de aço, uma mulher que havia sido forjada nos fogos da traição e que havia emergido mais forte, mais dura e mais determinada do que ele jamais poderia ter imaginado.
Ele havia cometido um grave erro de cálculo. Ele havia pensado que podia controlá-la, manipulá-la, dobrá-la à sua vontade, mas ele só havia conseguido acordar um gigante adormecido. A batalha pelo Império Ribeiro estava prestes a começar, e Lúcia Ribeiro estava vindo atrás de seu trono. A decisão de revidar foi libertadora. Foi uma declaração de independência, uma recuperação de seu poder, uma recusa em ser uma vítima na história de sua própria vida. O medo ainda estava lá, um nó frio e persistente na boca do estômago, mas não a paralisava mais. Era um combustível, um motivador, um lembrete constante do que estava em jogo. Ela sabia que não podia fazer isso sozinha. Guilherme tinha um exército de advogados, um poço sem fundo de recursos e uma rede de amigos poderosos. Ela era apenas uma mulher grávida, com recursos limitados e um conhecimento ainda mais limitado do mundo brutal e impiedoso dos divórcios de alto risco. Mas ela tinha uma coisa que Guilherme não tinha: a verdade. E ela tinha algo mais, algo que ele havia negligenciado tão descuidadamente, tão arrogantemente. Ela tinha um cartão American Express Blackwood, aquele sem limite, que ele havia dado a ela em seu primeiro aniversário, um símbolo de seu amor e confiança, uma confiança que ela estava prestes a trair. Foi um pequeno ato de rebelião, um ato de vingança mesquinho, mas foi um começo. Foi uma forma de nivelar o campo de jogo, de usar as próprias armas dele contra ele. Ela esperou até a noite, quando o hospital estava em silêncio, e o único som era o bip constante das máquinas que monitoravam ela e seu filho. Ela pegou seu telefone, seus dedos tremendo ligeiramente, enquanto digitava o nome da advogada de divórcio mais formidável de São Paulo, Vitória Del Castillo. Vitória Del Castillo era uma lenda, uma predadora em um terno Chanel, uma mulher que havia derrubado alguns dos homens mais poderosos do país. Ela era cara, era implacável, e era exatamente o que Lúcia precisava. Ela enviou um e-mail simples e enigmático. Preciso da sua ajuda. Sou a esposa de Guilherme Ribeiro. A resposta veio em minutos. Estou a caminho, Vitória Del Castillo. Ela chegou ao hospital na manhã seguinte, um turbilhão de perfume caro e uma determinação férrea. Ela era uma mulher que exigia atenção. Sua presença preenchia o pequeno e estéril quarto, com uma energia que era ao mesmo tempo intimidante e tranquilizadora. Ela ouviu atentamente enquanto Lúcia contava sua história. Sua expressão, uma mistura de desapego profissional e um lampejo de genuína empatia. Ela não interrompeu, não julgou, apenas ouviu. Quando Lúcia terminou, sua voz rouca de emoção, Vitória Del Castillo, assentiu lentamente. Ele é um monstro, disse. Sua voz um ronronar baixo e perigoso. Mas é um monstro rico, e isso o torna perigoso. Eu sei, disse Lúcia. Sua voz mal um sussurro. Mas eu tenho que lutar contra ele, pelo meu filho. E você vai, disse Vitória, sua voz ressoando com uma confiança que era contagiante. Nós vamos atingi-lo onde mais dói, em sua carteira, em sua reputação, em seu ego. Ela abriu sua maleta e puxou uma pilha de papéis. Este é um acordo de retenção, disse sua voz séria. Meus honorários são substanciais, mas eu tenho a sensação de que você pode pagar. Ela apontou para o cartão American Express Blackwood na mesa de cabeceira de Lúcia. Um sorriso lento se espalhou pelo rosto de Lúcia. Foi o primeiro sorriso genuíno que ela conseguira em dias. Eu acho que você está certa, disse sua voz cheia de uma força recém-descoberta. Ela assinou os papéis, sua assinatura, um rabisco ousado e desafiador. Foi uma declaração de guerra. O primeiro tiro havia sido disparado.
A notícia do envolvimento de Vitória del Castilho causou um alvoroço no acampamento de Guilherme. Arthur Medeiros, seu advogado presunçoso e autoconfiante, estava de repente na defensiva, seu sorriso predatório substituído por um olhar de genuína preocupação. "Isso é ruim, Guilherme", disse sua voz grave. "Vitória del Castilho é uma assassina. Ela vai te destruir no tribunal. Ela vai atrás de tudo, seus negócios, seus bens, sua reputação." Guilherme, que estava tão certo de sua capacidade de controlar a situação, sentiu um lampejo de medo. Ele havia subestimado Lúcia. Ele havia subestimado sua força, sua determinação, sua capacidade de vingança. Ele tentou contatá-la, argumentar com ela, apelar para seu senso de compaixão. Mas ela era uma fortaleza, seus muros impenetráveis. Ela recusou suas ligações, devolveu seus presentes, mandou suas flores de volta para a floricultura. As linhas de batalha haviam sido traçadas, a jaula dourada havia se tornado uma zona de guerra, e Guilherme Ribeiro, o rei de seu próprio império, estava prestes a descobrir como era ser sitiado. A mulher que ele havia descartado tão descuidadamente, tão cruelmente, estava vindo atrás dele. E ela estava armada com a verdade, uma advogada formidável e um cartão de crédito ilimitado. O jogo havia mudado e ele estava perdendo. A guerra de desgaste e o truque da verdade. A consulta inicial com Vitória del Castilho foi uma revelação. Foi um curso intensivo sobre o mundo brutal e implacável dos divórcios de alto risco. Um mundo onde o amor e a lealdade eram substituídos por ativos e passivos, onde cada memória, cada sonho compartilhado recebia um valor monetário. Vitória, com sua mente aguçada e sua língua ainda mais afiada, expôs o campo de batalha com uma clareza arrepiante. Ela explicou as complexidades da contabilidade forense, o processo de desenterrar ativos ocultos, contas no exterior e empresas de fachada. Ela falou sobre investigadores particulares, vigilância e a arte de reunir provas. Ela falou sobre depoimentos, interrogatórios e a guerra psicológica dos litígios. Era um mundo tão estranho para Lúcia quanto a superfície da lua. Mas ela era uma aluna rápida. Ela ouviu atentamente, fez perguntas inteligentes e absorveu cada detalhe com uma determinação feroz. Ela não era mais apenas uma esposa traída. Ela era uma soldada, preparando-se para a batalha. A primeira saraivada foi um pedido de descoberta, um documento legal que exigia uma contabilidade completa e total do império financeiro de Guilherme. Era um documento projetado para ser o mais invasivo, intrusivo e intimidador possível. Era uma declaração de que não haveria segredos, nem cantos escondidos, nem pedra sobre pedra. A resposta de Guilherme, orquestrada por seu advogado Arthur Medeiros, foi uma aula magistral de ofuscação e protelação. Eles produziram montanhas de papelada, uma tentativa deliberada de sobrecarregar e confundir. Eles reivindicaram privilégio advogado-cliente, argumentaram ordens de proteção, usaram todas as brechas legais e truques processuais do livro para evitar a transparência. Foi uma guerra de desgaste, uma batalha de vontades travada nas trincheiras estéreis e impessoais do sistema legal. Os dias eram longos, as noites ainda mais longas. Lúcia, ainda se recuperando de seu trauma físico e emocional, passava seus dias examinando demonstrativos financeiros, extratos bancários e documentos legais. Seu quarto de hospital, transformado em uma sala de guerra improvisada. O estresse era imenso, a pressão implacável. Mas ela não estava sozinha. Vitória del Castilho era sua general, sua estrategista, sua confidente. Ela era uma fonte constante de força e apoio,
sua crença inabalável no caso de Lúcia, um poderoso antídoto contra o medo e a dúvida que às vezes ameaçavam dominá-la. E então havia Léo. Seu filho ainda não nascido era sua âncora, sua razão para lutar. Toda vez que ela sentia uma agitação de movimento, um chute suave, um pequeno soluço, ela se lembrava do que estava em jogo. Ela não estava apenas lutando por si mesma, ela estava lutando pelo futuro dele, pela segurança dele, pelo direito dele a uma vida livre do legado tóxico da traição de seu pai. A guerra psicológica entre Lúcia e Guilherme se intensificou. Ele lhe enviava mensagens, seu tom mudando de suplicante para ameaçador, de arrependido para manipulador. Ele tentaria manipulá-la, fazê-la duvidar de sua própria sanidade, pintá-la como uma mulher instável e vingativa. Você está nos destruindo, Lúcia, ele escreveu em um e-mail particularmente virulento. Você está destruindo nossa família. Por quê? Vingança? Dinheiro? É só isso que importa para você? Suas palavras eram uma tentativa cruel e calculada de feri-la, de minar sua determinação. Mas tiveram o efeito oposto. Elas apenas serviram para fortalecer sua determinação, para alimentar sua raiva, para lembrá-la do tipo de homem contra o qual ela estava lutando. Ela respondeu com uma única e devastadora frase. Uma frase que era tanto uma manobra legal quanto uma declaração pessoal de guerra. Eu me reservo o direito da quinta emenda contra a autoincriminação, ela escreveu. Uma frase sugerida por Vitória del Castillo. Era uma frase projetada para ser tão exasperante quanto legalmente sólida. Era uma frase que dizia: eu não serei intimidada, não serei silenciada e não vou jogar seus jogos. A guerra estava longe de terminar. As trincheiras eram profundas, a batalha era sangrenta e o resultado estava longe de ser certo. Mas Lúcia Ribeiro não era mais uma vítima da guerra. Ela era uma guerreira e estava lutando para vencer. As máscaras caem. A anatomia da traição. A batalha legal foi uma guerra de desgaste, um processo lento e exaustivo de descoberta e depoimento. Mas também foi uma jornada ao coração da escuridão, uma descida ao mundo distorcido e tóxico do romance de Guilherme e Sandra. Através do trabalho meticuloso dos investigadores particulares de Vitória del Castillo, um quadro começou a emergir, um quadro que era muito mais sinistro, muito mais calculado do que Lúcia poderia ter imaginado. Isso não foi um erro espontâneo, um lapso momentâneo de julgamento. Foi uma traição premeditada e de longo prazo, uma vida secreta que vinha acontecendo por meses, bem debaixo de seu nariz, em sua própria casa. Os investigadores descobriram uma trilha de faturas secretas de cartão de crédito, recibos de hotel e encontros clandestinos. Eles encontraram e-mails, mensagens de texto e postagens em mídias sociais que pintavam um quadro doentio e doce de um romance tão apaixonado quanto enganoso. Eles tinham uma linguagem secreta, um conjunto de piadas internas, uma história compartilhada que excluía Lúcia, que zombava dela, que zombava de seu casamento. Eles se chamavam GGIS, um código infantil e clandestino que era ao mesmo tempo patético e exasperante. Eles tinham apelidos um para o outro, pontos de encontro secretos, um mundo inteiro que foi construído sobre uma base de mentiras. A evidência mais condenatória veio de um depoimento de uma ex-governanta, uma mulher chamada Maria, a governanta original, não a enfermeira. Uma mulher que havia sido demitida por Guilherme por razões que agora estavam se tornando terrivelmente claras. A governanta os tinha visto juntos. Ela tinha visto os olhares demorados, os toques roubados, os sorrisos secretos. Ela tinha visto o carro de Sandra estacionado na entrada quando Lúcia estava fora da cidade.
Ela havia encontrado um brinco de mulher, um solitário diamante brilhante no quarto principal. Um brinco que não pertencia a Lúcia. Quando ela contou a Guilherme, ele negou tudo, é claro. Ele a acusou de ser uma fofoqueira, uma criadora de problemas, uma mentirosa. Ele a demitiu na hora, ameaçando arruinar a reputação dela se ela sequer dissesse uma palavra do que havia visto. Mas ela havia guardado o brinco, um pequeno e brilhante pedaço de prova, que agora era uma bomba no caso de divórcio deles. O depoimento foi um julgamento brutal e emocional. Maria, uma mulher que havia sido intimidada a ficar em silêncio, finalmente encontrou sua voz. Ela narrou cada detalhe do que havia visto, sua voz tremendo com uma mistura de medo e justa raiva. Lúcia sentou-se durante o depoimento, seu rosto uma máscara de pedra, seu coração um nó frio e duro em seu peito. Cada palavra era uma ferida fresca, uma nova camada de traição. O romance não apenas aconteceu, havia sido uma campanha de engano cuidadosamente orquestrada, uma estratégia de longo prazo para ter tudo: a esposa, a amante, a vida perfeita e a secreta. A revelação mais dolorosa foi o papel de Sandra no engano. Ela não era apenas uma participante passiva, ela era uma co-conspiradora ativa. Ela havia sido a confidente de Lúcia, seu ombro para chorar, a única pessoa a quem ela havia recorrido em busca de conselho e apoio. E o tempo todo ela estava dormindo com o marido dela, rindo dela pelas costas, tramando sua queda. Lúcia lembrou-se de todas as vezes que Sandra a havia encorajado a viajar, a tirar um tempo para si mesma, a seguir seus próprios interesses. Não era um gesto de amizade, era uma tática, uma forma de tirá-la da casa, de criar oportunidades para ela e Guilherme ficarem juntos. Ela lembrou-se das vezes que Sandra havia elogiado Guilherme. Ela havia dito a Lúcia o quão sortuda ela era por ter um marido tão maravilhoso e solidário. Não era um elogio, era uma mentira, uma forma de embalá-la em uma falsa sensação de segurança, de impedi-la de suspeitar da verdade. A anatomia da traição deles era uma teia complexa e intrincada de mentiras, enganos e manipulação. Era um testemunho de seu narcisismo compartilhado, seu senso de direito, seu total desprezo pelos sentimentos da mulher que ambos alegavam amar. O conhecimento foi uma pílula amarga de engolir, mas também foi uma arma poderosa. Era a verdade. E a verdade, como Lúcia estava começando a aprender, era a única coisa que podia libertá-la. A guerra estava longe de terminar, mas agora ela tinha a munição de que precisava para vencer. E ela estava pronta para atirar. O as na manga. Diego Pérez. Justo quando Lúcia sentia que estava se afogando em um mar de documentos legais e turbulência emocional, um salva-vidas apareceu do lugar mais inesperado. Ele veio na forma de um homem chamado Diego Pérez, um ex-funcionário da Indústrias Ribeiro, um homem que tinha suas próprias razões para querer ver Guilherme Ribeiro cair. Diego havia sido o diretor financeiro da Indústrias Ribeiro, um homem brilhante e meticuloso que havia sido fundamental para o sucesso inicial da empresa. Ele havia sido o braço direito de Guilherme, seu confidente, seu amigo. Mas ele também havia sido um homem de integridade, um homem que se recusou a fazer vista grossa quando descobriu um padrão de irregularidades financeiras, de contabilidade criativa, de uma cultura corporativa que valorizava o lucro acima de tudo, inclusive da lei. Ele confrontou Guilherme, implorou para que ele confessasse, para que retificasse a situação. Mas Guilherme, em sua arrogância, recusou. Ele o acusou de ser desleal, de ser um traidor, de tentar sabotar a empresa. Ele o demitiu. Mancharam sua reputação.
tornaram impossível para ele encontrar trabalho na indústria novamente. Diego havia sido arruinado, sua carreira destruída, sua vida virada de cabeça para baixo. Ele havia sido forçado a aceitar um emprego de baixo escalão, a vender sua casa, a ver sua família sofrer. Ele havia sido uma vítima da crueldade de Guilherme Ribeiro, uma vítima de sua ganância insaciável. Ele estava acompanhando as notícias do divórcio de Guilherme, do escândalo que estava envolvendo o Império Ribeiro, e ele viu uma oportunidade para a justiça, uma oportunidade para a vingança. Ele contatou Vitória del Castilho, sua voz um murmúrio baixo e constante ao telefone. Ele disse a ela quem ele era, o que ele sabia, o que ele podia provar. Ele tinha documentos, e-mails, registros financeiros, um tesouro de provas que exporiam as atividades fraudulentas de Guilherme que fariam seu império desmoronar. Vitória, uma mulher que não se impressionava facilmente, ficou atordoada. Esta era a arma secreta que eles estavam procurando. Esta era a chave que desvendaria os segredos da riqueza oculta de Guilherme, que o exporia como o fraudador que ele era. A reunião com Diego Pérez foi um assunto clandestino, realizada em uma cafeteria mal iluminada, em um bairro tranquilo e isolado. Lúcia, sua barriga agora uma curva proeminente e bonita, ouviu atentamente enquanto Diego narrava sua história, sua voz cheia de uma raiva calma e digna. Ele não era um homem que buscava fama ou fortuna. Ele era um homem que buscava justiça. Ele queria ver Guilherme Ribeiro prestar contas por suas ações, pelas vidas que ele havia arruinado, pelas leis que ele havia quebrado. Ele entregou um pendrive, um pequeno dispositivo de aparência inofensiva que continha uma montanha de informações incriminatórias. Era o fruto de seus anos de meticulosa manutenção de registros, um testemunho de sua integridade e sua visão de futuro. Ele se acha invencível, disse Diego, sua voz um sussurro baixo e perigoso. Ele pensa que está acima da lei. Ele está prestes a descobrir que não está. A informação no pendrive foi um divisor de águas. Era um mapa para o submundo financeiro de Guilherme, um relato detalhado de suas empresas de fachada, suas contas no exterior, seus abrigos fiscais ilegais. Era o suficiente não apenas para vencer o caso de divórcio, mas para mandá-lo para a cadeia. Lúcia sentiu uma onda de gratidão, uma sensação de esperança que ela não sentia há meses. Ela não estava mais lutando nesta batalha sozinha. Ela tinha um aliado poderoso e conhecedor, que estava tão determinado quanto ela a fazer justiça. A guerra estava entrando em sua fase final e decisiva. A maré estava mudando. O caçador estava prestes a se tornar o caçado. E Guilherme Ribeiro, o rei de seu próprio reino corrupto, estava prestes a enfrentar um acerto de contas há muito esperado. O final estava próximo e não seria bonito. O acerto de contas final. O confronto final não foi em um tribunal, mas na sala de conferências estéril e impessoal do escritório de advocacia de Vitória del Castilho. O ar estava espesso de tensão. Uma presença palpável e sufocante que era mais intimidadora do que qualquer juiz ou júri. De um lado da longa e polida mesa de mogno estava Lúcia, sua postura ereta, sua expressão uma máscara de calma e determinação férrea. Ao lado dela estava Vitória del Castilho, seu rosto uma imagem de profissionalismo frio e seguro. E ao lado dela estava Diego Pérez, sua presença um testemunho silencioso e poderoso da verdade que estava prestes a ser desencadeada. Do outro lado da mesa estava Guilherme, seu rosto pálido e abatido, seus olhos nervosos se movendo pela sala. Ao lado dele estava seu advogado, Arthur Medeiros, sua presunção habitual
substituída por um olhar de sombria resignação. O pendrive, a arma secreta, a chave para a queda de Guilherme, estava deitado no centro da mesa, um objeto pequeno e de aparência inofensiva que tinha o poder de destruir um império. Vitória del Castillo começou o processo, sua voz um ronronar baixo e constante que era mais ameaçador do que qualquer grito. Ela expôs a evidência, peça por peça condenatória, com uma precisão e clareza que foi devastadora. Ela falou dos ativos ocultos, das contas no exterior, das declarações de imposto fraudulentas. Ela falou sobre perjúrio, obstrução da justiça, o padrão de engano que era a marca registrada das práticas de negócios de Guilherme. E então ela jogou seu trunfo. Ela projetou uma série de e-mails na grande tela, no final da sala, e-mails entre Guilherme e seus banqueiros estrangeiros, e-mails que detalhavam suas atividades ilegais em suas próprias palavras, e-mails que eram uma confissão, uma acusação assinada e selada de sua própria autoria. O rosto de Guilherme ficou branco, a cor escoando de suas bochechas. Ele olhou para a tela com a boca aberta, seus olhos arregalados com uma mistura de descrença e terror. Ele estava preso, encurralado, exposto. Não havia saída. Arthur Medeiros, seu rosto uma máscara de derrota, inclinou-se e sussurrou algo no ouvido de Guilherme. Guilherme assentiu, seus movimentos lentos e robóticos, como um homem em transe. Meu cliente está preparado para oferecer um acordo, disse Medeiros, sua voz um sussurro rouco e derrotado. Estamos ouvindo, disse Vitória, sua voz pingando uma calma triunfante e fria. As negociações foram rápidas e brutais. Guilherme, despojado de seu poder, sua arrogância, sua invencibilidade. Ele era um homem quebrado. Ele concordou com todos os termos dela, sua voz um murmúrio mal audível. Lúcia ficaria com a casa, uma parte substancial de seus ativos legítimos e uma pensão alimentícia vitalícia que garantiria sua segurança financeira e a de Léo. Ela também obteria a custódia total de seu filho, com Guilherme concedendo apenas direitos de visita supervisionados. Mas não se tratava de dinheiro, tratava-se de justiça. Tratava-se de recuperar sua vida, seu poder, sua autoestima. Tratava-se de garantir que seu filho crescesse em um mundo livre da influência tóxica da traição de seu pai. Enquanto eles assinavam os papéis, uma notícia final e devastadora chegou. O Ministério Público, armado com as informações do pendrive de Diego Pérez, havia lançado uma investigação em larga escala sobre a Indústrias Ribeiro. Mandados haviam sido emitidos, ativos haviam sido congelados, e Guilherme Ribeiro estava prestes a ser indiciado por múltiplas acusações de fraude, evasão fiscal e lavagem de dinheiro. O rei havia caído, o império havia desmoronado, o acerto de contas estava completo. Lúcia saiu do escritório de advocacia, de cabeça erguida. O futuro dela era dela. Ela não era mais a senhora de Guilherme Ribeiro, a esposa de um magnata milionário. Ela era Lúcia, uma mãe, uma sobrevivente, uma guerreira. Ela estivera no inferno e voltara, mas havia emergido mais forte, mais sábia e mais resiliente do que jamais acreditou ser possível. O caminho a seguir não seria fácil, mas ela o enfrentaria com coragem, com dignidade e com o amor incondicional do filho que era seu tudo. A jaula dourada era uma lembrança distante. Finalmente, ela estava livre. O percurso de Lúcia, de uma esposa destroçada a uma guerreira triunfante, é um testemunho da força indomável do espírito humano. Ela enfrentou a traição final, não com vingança, mas com uma dignidade tranquila e uma determinação inabalável de recuperar sua vida. Sua história
É um poderoso lembrete de que, mesmo em nossos momentos mais sombrios, temos o poder de ressurgir das cinzas, de escrever nossas próprias narrativas e de emergir mais fortes, mais sábias e mais resilientes do que nunca. É uma história de redenção, de empoderamento e do poder duradouro do amor de uma mãe. Se a história de coragem e resiliência de Lúcia ressoou com você, por favor, deixe o seu gostei neste vídeo. Compartilhe com alguém que precise de um lembrete de sua própria força. Inscreva-se para mais histórias de esperança, cura e o incrível poder do coração humano.